pessoal, vamos fazer agora a questão 148. É uma questão que ela tem um enunciado extenso, né, cheio de informações, mas a ideia por trás também é simples. Né? Vai precisar de interpretação de texto, né? Vocês têm que praticar a interpretação, não adianta só saber o conteúdo, e vai precisar saber conteúdo básico, multiplicação, divisão e razão, né? Assim, é interessante razão nesse exercício. Então, só para a gente relembrar razão, gente, razão nada mais é que uma divisão, e a gente geralmente usa razão para esse tipo de coisa. Se a gente tem um retângulo, vamos supor, de lado, né, 10 e 5, eu posso dizer que a razão do lado, né, vamos chamar esse aqui de largura e esse aqui de comprimento. Né? Eu posso dizer que a razão largura por comprimento é 5 sobre 10. Né? Eu posso simplificar isso, posso dividir aqui por 5 e por 5, a razão é meio. Então, a razão deste lado para esse é meio, o que, em outras palavras, significa que aqui eu ando, se aqui eu ando metade, que é 5, aqui eu vou andar o dobro, né? Que é 10. Deu aqui eu ando 1, então 1, no caso, uma vez o 5. Aqui embaixo eu ando duas vezes o 5, 2 vezes 5, 10. Isso que é a razão, tá bom? Sim, é claro que isso aqui eu estou falando de maneira bem simples. Né? Agora eu quero que vocês leiam o enunciado, né? Pausem e tentem fazer. Aqui está a primeira parte do enunciado. Aqui embaixo está a segunda parte, ok? Vamos lá fazer então. Então, gente, vamos lá. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para os cálculos das dimensões será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Primeiro, o comprimento será 20 módulos, ou seja, 20m. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei 5.700. Está aqui a figura da bandeira. Aí ele fala o seguinte: ó, um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde 180 cm por 150 e amarelo, o quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Gente, ó, observa comigo. Ele tem o verde, né? Já tem a medida desse tecido verde aqui, ó. Ele comprou 180 por 150. A gente quer saber este azul aqui no meio, tá bom? O amarelo, ele falou que tem disponível à vontade. O amarelo não vai interessar para a nossa conta, gente. O que a gente tem que saber? Tem que saber que com esse tecido verde aqui, ó, 180 por 150, qual que é o maior retângulo que a gente consegue construir, né, usando ele, porque veja bem, não vai ser certinho 180 por 150. Ele dá aqui as condições para a gente fazer a bandeira, tá? E depois a gente calcula o círculo azul aqui no meio, tá? Esse amarelo para a gente não interessa, ele nem pergunta nada em relação a esse losango amarelo. Nem vai usar, a gente nem vai usar para o cálculo. Então, é sempre assim, o Enem sempre dá informações muitas vezes a mais, que às vezes confunde e desnecessário. Então, você tem que tomar cuidado para entender bem o exercício. Primeiro, gente, ele está dizendo que deu um tecido verde, mais ou menos assim, ó, 180 por, vamos supor, 150, né? Mais ou menos assim. Só que esse tecido, gente, ele, ó, se você pensar bem, ó, ele está muito alto, tá vendo? Ele está muito alto aqui, ó. Né? Então a gente tem que cortá-lo mais ou menos assim, ó. Entende? Então, como que vai ficar, gente? Como que vai ficar, né? Como que a gente vai fazer isso? Ó? Acompanha comigo. Primeiro, a gente sabe o que, gente? Ó? Que a gente tem que dividir, né, a largura é isso aqui, ó, em 14. E cada pedacinho desse vai ser um módulo. Então a gente faz isso primeiro. Ó, o que a gente sabe? Ó? Que a largura, ó, 14, por isso que é bom a razão. Ó. A largura vai ser 14, você vai dividir em 14 módulos. Você pode chamar de 14, não tem problema.
né? A gente vai estabelecer uma razão e esta nova bandeira tem que obedecer essa razão, não importa o tamanho dela. Então aqui mede 14 e aqui vai medir 20, tá vendo? O comprimento mede 20, olha lá a primeira condição. Então se ali mede 14, aqui vai medir 20. Né? Então a nossa bandeira tem que ter a razão 14 por 20. Posso simplificar essa razão, divido por 2, 14 e divido por 2, 20, vai ficar 7 sobre 10. O que isso nos diz, gente? Que a cada 7 que eu aumentar aqui, eu tenho que andar 10 aqui, ó. É isso, certo? Então, veja bem, ó, vamos dividir o 180 em 10 e em 10, ó. Vai dar quanto? Não vai dar 18? Então, gente, vai dar 18, né? 180 dividido por 10, basta cortar, né? Gente, é uma fração, né? 180 por 10 vai dar 18, certo? Então, se eu andei, ó, eu dividi aqui em 10 partes de 18, não foi em 10 partes, eu sei que aqui é 7 para 10. Se eu andei 10 de 18, aqui eu tenho que andar 7 de 18. Então, você multiplica 7 vezes 18, é aquela questão da razão que a gente fez. Isso aqui vai dar 126. Beleza? Então, a nossa bandeira, ó, vai ser 180 por, mais ou menos aqui, vamos dizer, 126. Então, aqui eu apago, ó, vai ficar 180 por 126. Beleza? Por que eu preciso disso, gente? Porque agora eu vou calcular aquele módulo. Ó, o que diz aqui, ó. Ó, o comprimento será de 20 módulos. Aliás, aqui, ó. Será tomada por base dividida em 14 partes iguais. Né? Então, a largura, que é justamente 126 centímetros, divide o 126 por 14. 126 por 14, gente, vai dar 9. Por quê? 10 vezes 14 dá 140, você tira 14, que cai para 9, dá 126 certinho. Tá bom? Então, vai ficar 9 vezes... então, a gente vai ter que cada módulo, um módulo vale 9. É isso. Tá bom? Então, agora a gente faz o exercício. O que está dizendo aqui no 3, gente? Ó? O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. Então, gente, como que a gente vai... Ele quer o menor quadrado possível para cortar esse círculo. Como que é o menor quadrado possível? Você tem lá o seu círculo azul. O menor quadrado possível é aquele que passa, né? Que encaixa certinho aqui, ó. Os lados tangenciam o círculo. É esse quadrado aqui. Né? E eu sei que aqui é 3 módulo e meio, que é o raio, não é o diâmetro. E aqui é 3,5. Ou seja, o diâmetro, gente, aqui o quadrado vai ser 7 por 7. Ele quer o menor lado do quadrado. É 7. O módulo é 7, mas cada módulo vale 9. Então, é só multiplicar 7 vezes 9, 63. Letra D, está pronto o exercício. Você vê que é um exercício assim, né, que requer interpretação, mas o conteúdo por trás é simples, tá bom? Até a próxima.